Queridos irmãos e irmãs catequistas, muito obrigado por estarmos juntos. Há alguns dias atrás publicamos o primeiro da série de vários vídeos para ajudar a nossa reflexão e o nosso estudo, nossa preparação, colocarmos em prática a caminhada do 10º Sulão, que acontecerá em Aparecida, com a presença dos delegados das dioceses do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E nós preparamos a equipe, de um modo muito especial, a Débora e o Padre Marcelo, prepararam para a equipe e para todos nós esse instrumento publicado pela editora Vozes, que tem como título Catequista, Ministério e Missão Eclesial. O Sulão desse ano vai focar de um modo muito particular sobre a pessoa do catequista, aquele ministro, instituído ou não, que fala em nome da igreja, que é a voz da igreja para auxiliar, colaborar, contribuir no processo de educação da fé daqueles que querem seguir Jesus. Então, o catequista é o ministro da palavra que fala em nome da igreja, cuja missão não é ser igrejeiro, mas ser pessoa que reúne, que congrega. Afinal, a palavra eclesia, que dá origem à palavra igreja, e no caso aqui eclesial, ela lembra a nossa convocação ao seguimento de Jesus, a sermos discípulos e discípulas. No primeiro vídeo, nós vimos a introdução do nosso instrumento de formação. Hoje, neste vídeo, nós tentaremos fazer uma conversa com vocês sobre a primeira parte do nosso subsídio. Talvez você já o tenha, caso não, entra no site ou visita uma livraria Vozes para poder conseguir esse livreto, que é um instrumento muito rico e muito bom para o nosso segmento. Na primeira parte deste texto, vai ter como título: Na casa de Zaqueu, um encontro salvador. O ícone, a figura, a personagem que ilumina o nosso caminho nesse 10º Sulão que estamos já vivenciando, como eu disse, o coroamento será em novembro em Aparecida, com a presença dos delegados das dioceses. Mas o Sulão ele já vai acontecendo em cada encontro, em cada pequena reflexão, nesse caminho que estamos fazendo. Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos trabalhar alguns temas. O primeiro deles, por que a equipe escolheu a figura de Zaqueu? Segundo, Zaqueu, uma figura a ser contemplada, porque ele e Jesus, juntamente com a multidão, são um olhar muito interessante, um óculos, vamos dizer assim, uma lanterna muito interessante no nosso caminho de ministros da catequese. E junto com esta dupla reflexão, temos um aprofundamento de acordo com a história da igreja, de alguns pensadores que foram reunidos por Santo Tomás de Aquino num documento chamado de Corrente Dourada, ou então Catena Áurea em latim, e que refletem sobre esta personagem, este texto de Zaqueu. Então eu convido você que, se possível, pegue a sua Bíblia, o livro sagrado, e ache o capítulo 19 de São Lucas, do Evangelho. E nós vamos do versículo 1 até o versículo 20 e... Vamos ver aqui, versículo 10, desculpe. 1 a 10, é o trecho contínuo. Lucas 19, 1 a 10.
Diz assim, enquanto você vai procurando a sua, você vai nos escutando e depois você pode pausar esse vídeo, pode fazer a leitura com calma, destacando os verbos, destacando as personagens, destacando aquela palavra que mais lhe chamou a atenção, para o primeiro passo do nosso exercício, que é sempre a leitura. Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Ele então foi correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, desce rápido, porque hoje devo ficar em sua casa. Hoje devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, murmuravam, dizendo: ele foi se hospedar numa casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, queridos amigos, que está no Evangelho do Caminho, capítulo 9 até o 19, ele é um convite para imaginarmos, para percebermos, para entendermos que no caminho de Jesus nós podemos assumir várias posturas, de modo especial 3. A primeira é a postura de Jesus, do próprio Jesus. Aquele que caminha, aquele que é sensível, aquele que olha para cima, mas não esquece de olhar ao seu redor, aquele que percebe a angústia, a aflição, o sofrimento, a dor do outro. Jesus, aquele que não tem preconceito, que vai e fica na casa das pessoas, que não se deixa levar pelas etiquetas, pelos rótulos que os outros colocam naquela ou naquela outra pessoa. É aquele que não escolhe o templo em primeiro lugar, mas escolhe a casa e ao redor da mesa faz com que as pessoas experimentem a salvação. É aquele que não deixa para amanhã a experiência de salvar, e aqui salvar não vamos pensar apenas na morte, na eternidade, mas uma salvação concreta que começa pelo acolhimento, pelo chamar pelo nome, pelo sentar-se, porque o sentar-se é fazer-se igual. Nós podemos ser como Jesus. A nossa vida pode estar bagunçada como a vida de Zaqueu, porque ele tinha baixa estatura, e não estou falando de 1,30 m, 1,10 m, 1,50 m, não é tamanho, é a maneira como ele vivia. Os cobradores de impostos eram muito mal vistos, porque eles cobravam impostos para os romanos, eles roubavam, porque eles tiravam além dos impostos para ter um lucro, e ele era chefe dos cobradores, então era mais odiado ainda. Quantas vezes que nós também temos vários rótulos ao olhar e ao falar dos outros? Quantas vezes que as pessoas enxergam o nosso exterior
e acabam esquecendo que, apesar dos nossos defeitos, que são comuns a todos, um mais, outros mais ainda, ninguém tem a plena perfeição a não ser Cristo e a Virgem. Então, as pessoas enxergam os nossos limites, os nossos fracassos e esquecem de ser como Jesus, de olhar para cima no meio daquela multidão toda, enxergar aquele que queria ser visto. Ele queria ver, mas ele foi visto. Então, na primeira parte desse nosso texto, na primeira parte, no primeiro subtítulo, nós vamos meditar sobre Zaqueu, como aquele que é modelo para nós, modelo de pessoa, modelo de conversão, de mudança de vida, modelo daquele que busca a Jesus. Porque todo ser humano tem sede do infinito, do transcendente. Assim como Zaqueu, muitos não têm consciência do que querem, mas essa sede é latente dentro do ser humano. E muitos tentam compensá-la com o ter, com o prazer, com o oprimir, com o ferir. Mas muitos também descobrem que essa sede é saciada com o encontro pessoal com Jesus, que normalmente não se dá com grandes experiências místicas, porque dá a impressão que quando fala de encontro com Jesus, as pessoas têm que ter um êxtase, uma levitação, uma visão. Não, não. O encontro de Jesus que se dá quando nós sabemos ser ombro amigo, quando sabemos ser aconchego, acolhimento, quando temos a capacidade de escutar, de visitar, de ouvir sem julgar, sem condenar, quando estamos reunidos ao redor da palavra e da Eucaristia, quando nos colocamos a serviço daqueles que ninguém quer, nos hospitais, nos asilos, nas prisões, até mesmo nas periferias existenciais, como diz o Papa Francisco, daquelas pessoas que estão dentro de casa, deprimidas, solitárias. Zaqueu estava assim. E ele foi criativo, ele subiu na árvore. Alguns até leem essa subida, não como também geografia, estava aqui embaixo, foi lá, escalou a árvore e ficou lá num galho mais elevado. Não, essa árvore é toda a tradição judaica, que agora com Jesus se renova, porque tudo que era promessa agora está se cumprindo em Jesus. Aquela salvação plena para todos os filhos de Abraão, para toda a descendência do pai Abraão, agora se realiza em Cristo. Então, Zaqueu, ele é esse modelo de busca. E nós, catequistas, só vamos conseguir falar de Jesus se conseguirmos falar com Jesus. E essa conversa é na palavra, é na adoração, é na liturgia bem celebrada, sem muita criatividade esdrúxula, porque às vezes as pessoas dizem assim, vamos fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente daquilo que a igreja nos dá é ferir a liturgia. A liturgia não é do padre tal, nem do padre tal, nem do bispo tal, nem da emissora tal, nem da comunidade tal, nem do Marquinhos. A liturgia é da igreja. É um rito que nós celebramos ativamente, fecundamente. Nós nos reunimos, nós nos encontramos com Jesus na pessoa daqueles que sofrem. Então esse é o encontro. E que Zaqueu é modelo para nós. E nós podemos também no nosso ministério, meus queridos, ser como a multidão que estava ali, estava querendo ver Jesus, estava seguindo Jesus, não diz o motivo, quem sabe até por curiosidade, para ver se via algum milagre, enxergava alguma obra estrondorosa. Imagine alguém que era cego começa a ver, alguém que estava entrevado começa a andar, os pães com aquele pouquinho se multiplica.
Então, talvez estavam mais motivados pela curiosidade do que sim pela fé. E Zaqueu não, Zaqueu, ele apesar de toda esse emaranhado, essa vida torta que ele tinha, mas ele queria se encontrar, ele queria mudar de vida. E aí então o segundo passo, não esqueça, você tem, olha eu aqui querendo mandar, você precisa ler o texto de Lucas 19, 1 a 10, que aí vai te ajudar a descobrir outros detalhes. E esses que eu falei, depois com os seus você anota, porque a palavra vai ser sempre nova. E se amanhã nós lermos esse texto de novo, vamos descobrir outros detalhes. E se você ler de novo, vamos descobrir outros detalhes. A palavra é sempre viva, sempre nova, sempre nova. Eu me lembro do queridíssimo, venerado Padre Ney Brasil Pereira, né? Saudosa memória, grande amigo, que ele dizia assim: eu estou ficando velho, mas a palavra de Deus sempre nova. E ele conhecia o hebraico, o grego, o aramaico, sabia, né? Então é alguém com autoridade. A segunda parte do primeiro capítulo, vamos dizer assim, do nosso texto, desse daqui, né, que nós estamos lendo, vai falar então de Zaqueu e de Jesus, desse encontro que precisa ser não estudado, mas contemplado, olhado com os olhos do coração. Veja que o encontro aconteceu lá no meio da estrada, perto da árvore, embaixo da árvore, tá? Lá onde que passava todo mundo, mas naquela massa imensa de gente, Jesus enxergou Zaqueu, enxergou e disse: desce, Zaqueu. Como também para nós, ele diz: desce, desce, ele diz o teu nome, ele diz: desce, Marquinho. Não fica muito aí nas alturas, não, porque nas alturas ninguém chega até Jesus, tem que descer. É o movimento de Deus. Lá do Êxodo, eu ouvi e desci, se eu não me engano, do Êxodo 3. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu desci. É o movimento de Deus. Pois lá, nas cartas paulinas, de novo, é a kenosis. É a humildade. Com grandeza, com nariz empinado, com soberba, não tem como entrar na dinâmica de Jesus. Zaqueu desce. Desce correndinho, com alegria, e recebe Jesus em casa. E daí ali sim acontece todo o processo. Até o ponto que a casa dele, que estava vazia, solitária, se enche de alegria. E ele, a partir desse aconchego que ele recebeu de Jesus, eu fico imaginando Jesus olhando para ele assim e dizendo: desça daí, homem do céu, não fica aí em cima nessa longura, vem perto de mim. E dá um abraço no Zaqueu. Imagine se as nossas catequeses são assim, com aconchego, com alegria, com encontro, porque às vezes nós nos perguntamos, nos preparamos com tanta coisa, com tanto disque-disque, e nos esquecemos de contar para os nossos catequizandos adultos, jovens, crianças, famílias, quem está como catequista do batismo, quem está como catequista dos noivos. Esquece de falar de Jesus, e esquece porque não falou com Jesus. Não dobrou o joelho diante do Santíssimo, não fez leitura orante, não rezou, não orou, não comungou da dor do outro, não partilhou. E quando a gente vai esquecendo esses detalhes, meus amigos, Jesus fica realmente um detalhe. Não é o centro, não é o princípio, não é o fundamento. E lá na casa, lá junto, na intimidade de Zaqueu, depois ele vai escutar hoje. Você lembra, Lucas é o evangelho do hoje, da atualidade. Ele vai dizer: hoje entrou nessa casa a salvação. Porque entrou Jesus. Será que na nossa casa tem Jesus? Ele está lá conosco? Nós somos presença de Jesus nas famílias dos nossos catequizandos? Ou nós fazemos aquela baita lista? Você fez isso, traga isso, traga aquelas exigências todas que na maioria das vezes, do jeito que as nossas famílias andam, estão sempre quebradas e vão ficando tudo para fora. Não, você vai batizar só se você for, se você tiver, se você fizer. E a caneca de café e a colher de chimarrão?
E muito obrigado que você veio, querido Padre Calandro, nosso querido irmão. Ele diz, gente, vai chegar um tempo que nós não vamos mais ter isso. Vamos acolher enquanto eles estão vindo, porque vai chegar um tempo que não vão vir. Né? E aí Zaqueu toma aquela decisão de socorrer os que mais precisam, e veja que ele está de pé, ele está pronto. É a postura daquele que está apto para seguir. Ele toma a decisão de ajudar os pobres. Quem ele fraudou vai devolver mais do que ele fraudou. Então, é um gesto de muita generosidade. E ali ele muda de vida. E aí Jesus diz, hoje eu quero ficar na tua casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. Meus amigos, o vídeo vai ficar bem longo, são mais de 20 minutos já. Mas como é o primeiro capítulo, nós precisamos conversar sobre ele. Será que nós estamos sendo como Zaqueu? Como Jesus? Ou nós somos a multidão? O que está impedindo as pessoas de terem acesso a Jesus? Onde é que nós estamos? Estamos na casa, no aconchego, na intimidade, ou ainda estamos em cima da árvore? Nós somos que nem a multidão, impedimos as pessoas de verem Jesus? Que tal se nós pensássemos isso? Que tal se você, com o seu grupo de catequistas, fizesse essa meditação, rezasse Lucas 19, 1 a 10. Terminando o vídeo agora, eu vou rezar mais uma vez esse texto. E vou rezar por você também. E você, por gentileza, não pense que o Sulão vai ser só lá em novembro. O Sulão é esse bonito caminho de mais de 30 anos que nós vamos fazendo lá no Mato Grosso, em São Paulo, no Paraná, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, essa bonita caminhada de comunhão, com as nossas diversidades, com as nossas riquezas, mas principalmente na certeza de que a catequese está a serviço da iniciação nos meios urbanos, aonde estiver. A catequese precisa ser caminho para o discipulado. Se você achar que deva, compartilhe lá com seus grupos de catequistas, envie para alguém que gosta da Bíblia. Se quiser deixar aqui um comentário, um joinha. Se você quiser convidar alguma pessoa para estar conosco nessa jornada, o primeiro vídeo saiu, temos mais um. Eu acredito que, pelo que estamos planejando, mais 3 vídeos, nós vamos fazer essa jornada bonita, essa jornada de vivência do nosso processo do Sulão. Obrigado, obrigado, catequistas. Fiquem com Deus. Aqui nós vamos continuar com o nosso palavra por palavra, praticamente todos os dias. E daqui mais uns dias nós nos encontramos para estudar mais uma parte do nosso livrinho. É com ele na mão, é com a palavra na mão, mas principalmente com ela no coração que vamos seguir nessa jornada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.